Bom, pessoal, então, dando continuidade lá ao Staphylococcus aureus, que nós estávamos falando no vídeo anterior, né? Então, essa bactéria, ela tem um período de incubação médio de 1 a 6 horas, tá? Então, dentre, né, esse tempo, podem começar a aparecer os sintomas, né? Quais são os sintomas da intoxicação causada pelo Staphylococcus aureus, então? Vômitos, diarreias, dores abdominais, náuseas, salivação intensa, sudorese e desidratação. A intoxicação causada pelo Staphylococcus aureus, ela é raramente fatal, tá? Então, esse micro-organismo aqui pode sim, né, matar, porém, é mais raro, tá, gente? Então, é um micro-organismo que causa muitos problemas, né, causa uma doença, que é grave, porém é raramente fatal, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o Clostridium perfringens, né? Quais são as características fisiológicas desse micro-organismo? É um micro-organismo esporulado, microaerófilo e imóvel, né? Microaerófilo porque ele precisa de uma quantidade muito pequena de oxigênio para sobreviver. Tá? Tem temperatura ótima de 37 a 47 graus. Ele sobrevive em pH de 5,5 a 8, então é bem grande a sua faixa de pH, né? E temperatura também, né? Ele sobrevive em 10 graus ali de temperatura ótima de crescimento. Ele tem como habitat natural, então, o trato digestivo do homem e de animais, a água, o solo e a poeira, tá? Quais são os alimentos envolvidos em contaminações com Clostridium perfringens, geralmente, né? Os produtos cárneos, os bovinos, aves, molhos, temperos, tortas, saladas, queijos tipo frescal, tá? Então, é um micro-organismo que contamina bastante, né, tipos de alimentos, tá? Quais são os sintomas da doença que ele causa? Severa diarreia com odor fétido, dores abdominais, uma grande quantidade de gases, vômitos e febres, tá? As febres são menos comuns. Outras infecções que esse micro-organismo causa nos seres humanos, gangrena gasosa, infecções pós-aborto, enterite necrosante. Né? Esse micro-organismo ele tem, então, um período de incubação de 8 a 24 horas, tá? E a doença geralmente dura 24 horas e é de pouca gravidade, tá? Então, é um micro-organismo que não causa, né, um quadro clínico tão grave, certo? Porém, causa, né, uma doença e, óbvio, né, gente, ninguém quer ficar doente. Então, né, nós temos que tomar muito cuidado com todos esses alimentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Clostridium botulinum. Gente, o Clostridium botulinum é uma bactéria muito séria, muito grave, tá? Quais são as características fisiológicas desse micro-organismo? Eles são anaeróbios, tá? Então, eles não precisam de oxigênio para sobreviver. Tem uma temperatura ótima de 30 a 37 graus, tá? pH de 4,5 a 8. E o habitat desse micro-organismo: solo, trato intestinal de animais, peixes, alimentos e rações, tá? A disseminação desse micro-organismo ocorre, né, por conta de animais sadios, portadores assintomáticos, o solo e a poeira. Gente, quais são os alimentos envolvidos, né, nas contaminações com Clostridium botulinum? Conservas caseiras, isso é muito sério, porque as conservas caseiras são muito perigosas, gente, é muito complicado, né, o pessoal que tem muito costume de utilizar, né, de fazer conserva caseira, ou você vai em muitos restaurantes, lanchonetes, o pessoal faz essas conservas, né, de forma artesanal ali, né, e muitas vezes não toma os cuidados necessários para que não ocorra essa contaminação, né, o que ocorre também em alimentos embutidos e em alimentos enlatados que são consumidos sem o correto cozimento, tá? Então, esse micro-organismo, como eu falei, é muito grave, porque ele causa, né, uma doença que ataca o sistema neurológico, tá? Então, antes de desenvolver esses sintomas neurológicos, ocorrem perturbações gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia, né, e prisão de ventre, que são características típicas de outros tipos de doenças. Então, muitas vezes ali você tem esse tipo de sintoma, não
né, não liga muito, vai passar, né? E aí começam a se desenvolver alguns sintomas muito mais graves, como distúrbios visuais, né? Paralisia dos músculos da face, da cabeça, da faringe, paralisia respiratória, causando a morte, tá, gente? Então, esse micro-organismo é extremamente perigoso, é fatal, tá? Em casos que ele não é fatal, como ele causa paralisia, ele deixa as pessoas com sequelas muito, muito graves, tá? Então, é um micro-organismo que precisa ser muito bem rastreado, vamos dizer assim, precisamos ter muito cuidado, né? Então, esses alimentos, nessas conservas, alimentos embutidos, enlatados, né? Se eles não forem feitos de forma correta, né? Podem causar doenças muito graves. Existiu uma época, uns anos atrás, um surto de contaminação com Clostridium botulino em pepinos em conserva. E aí todas as embalagens, né, de pepinos vinham lá descrito, né, que o consumidor tinha que ferver aquela conserva tantos minutos, né, lá em banho-maria, porque para evitar, né, que esse micro-organismo, se ele tivesse sobrevivido ao processamento que já passou pela indústria, que ele, né, pudesse contaminar as pessoas, causar doenças. Né? Claro que hoje em dia, né, existe um controle muito rigoroso com relação a esse micro-organismo nas indústrias, tá? Mas quando a gente fala de alimentos feitos artesanalmente, de forma caseira, nós não temos todo esse cuidado. E muita gente que produz, né, produz conserva para vender, não sabe da gravidade, né? Não sabe que essas conservas podem trazer esse tipo de micro-organismo, e isso é um caso muito sério, porque não é só mais uma dorzinha de barriga, uma diarreia, como, né, ou as outras doenças, né? Isso aqui pode causar a paralisia e até a morte. Bom, gente, o período de incubação do Clostridium é de 12 a 48 horas, tá? A doença, ela dura geralmente, né, o processo toxicológico de 3 a 6 dias, né? E a recuperação pode levar alguns meses, dependendo do tipo de paralisia causada, né? A recuperação, infelizmente, não é 100%, e a taxa de mortalidade é alta. Então, é uma bactéria muito grave, tá, gente? Qual que é o controle que tem que ser feito, né, para tentar reduzir o risco de contaminação com essa bactéria? Um tratamento térmico adequado dos alimentos. Esse micro-organismo, ele é sensível à temperatura. Então, se eu tiver um tratamento térmico adequado, eu vou assegurar a destruição total dos esporos desse micro-organismo, tá? Além de uso de outros métodos químicos e físicos, né? Lembra que nós falamos lá dos fatores intrínsecos e extrínsecos, né? Da teoria dos obstáculos, onde a gente mistura vários métodos para tentar, né, aumentar essa segurança, né? Então, redução da atividade de água, acidificação do produto, quando, né, eu posso fazer isso dependendo do produto, né? Isso aí vai inibir totalmente o desenvolvimento dessa bactéria, gente. E é algo que precisa ser muito bem realizado. O tratamento térmico tem que ser muito bem feito, tá? Para garantir que esse micro-organismo não vai contaminar mais os alimentos, tá? E causar essa doença que é tão grave. Gente, vamos falar então agora do Vibrio cholerae, tá? É um micro-organismo aeróbio, tá? Então ele precisa de oxigênio ou é anaeróbio facultativo. Se eu não tenho oxigênio, beleza, ele sobrevive ali sem oxigênio também. Tem uma temperatura ótima de crescimento de 30 a 35 graus, o pH de 7,5 a 8,6, o habitat natural, né, dele é o homem, é o trato gastrointestinal, né, o trato intestinal do homem. A transmissão dessa bactéria ela vai ocorrer como? Pela ingestão de água e de alimentos contaminados, tá? Como essa doença, né, é causada, né? Essa bactéria ela vai colonizar o intestino, vai se multiplicar e vai produzir a enterotoxina. Então, o processo patológico é muito severo. Ele vai ter lá uma diarreia moderada ou abrupta muito intensa, pode levar o paciente, após 12 horas de processo, a entrar em choque devido à perda intensa de fluidos, tá? O período de incubação vai de 1 a 5 dias. A duração da doença, né, após o início, de 5 a 12 horas. Se não tratados os sintomas, pode ocorrer morte em 24 horas. Então, gente, é uma doença muito séria também,
né? Uma bactéria que vai rapidamente e né, tem alguns sintomas ali que vão rapidamente fazer com que a pessoa entre em choque. Se não for tratado, em 24 horas a pessoa vai morrer e ninguém vai entender o que aconteceu, da onde veio aquilo, porque ela consumiu lá um produto contaminado. E simplesmente, né, teve esse tipo de sintoma e morre em 24 horas. Agora vamos falar da salmonela, a famosíssima salmonela, que a gente ama falar sobre ela, né? A salmonela é um micro-organismo anaeróbio facultativo, tá? Então, ela sobrevive em locais, né, em ambientes sem oxigênio. A temperatura ótima de crescimento de 35 a 37 graus, com pH de 6,5 a 7,5, tá? A salmonela tem uma resistência térmica baixa, então 60 graus por 5 minutos, ela vai morrer. É por isso que eu fico pegando no pé, falando do ovo. Quem come aquele ovo lá que gema muito mole, praticamente cru, se o interior do ovo não chegou a 60 graus Celsius por 5 minutos, a salmonela não vai morrer, tá? E, né, lógico, né, se você tem uma temperatura mais alta, esse tempo vai ser reduzido, né, gente? Qual é o habitat natural desse micro-organismo? O trato intestinal do homem e de animais, tá? Então, a disseminação da salmonela vai ocorrer em alimentos, principalmente de origem animal, as carnes, as aves, os ovos e os derivados de leite, produtos de panificação, saladas diversas, tá? Os sintomas da doença que a salmonela causa. Ela causa febre tifoide e paratifoide, tá? Então, a salmonela tif causa febre tifoide, a salmonela paratif causa a febre paratifoide. Então, as outras salmonelas causam febre de 38 a 39 graus, diarreia mucosa, ocasionalmente com sangue, dores abdominais, náusea e vômitos, tá? Então, são sintomas bem intensos. O período de incubação é de 6 a 48 horas e a duração de 2 a 5 dias, tá, gente? Falamos, então, agora, para finalizar o nosso vídeo, sobre a E. coli, a Escherichia coli, também é uma bactéria que contamina muitos alimentos. É anaeróbio facultativo também. Tem uma temperatura ótima de 35 a 37 graus, pH de 6,5 a 7,5, tá? Existem diversos tipos de E. coli, né? Patogênicas que causam doenças, né? A E. coli enteropatogênica clássica, a E. coli enterotoxigênica, a E. coli enteroinvasiva e a E. coli enterohemorrágica. Qual que é o habitat da E. coli? O trato intestinal dos homens e dos animais. Então, ela vai se disseminar pelo material fecal por meio de vários veículos que vão contaminar a água e os alimentos. Então, nós falamos que a E. coli é um micro-organismo que indica contaminação fecal, tá? Porque, de alguma forma, né, ela que estava lá nas fezes do homem e de animais, ela foi parar lá na água e nos alimentos, certo? Causa sintomas, né, como a diarreia intensa, aquosa, fezes sanguinolentas, febres, náusea, vômitos, dores abdominais, tá? Tem um período de incubação de 6 a 36 horas e a duração dos sintomas de 1 a 4 dias, tá, gente? Então, é um micro-organismo muito comum nos alimentos e precisa ter um cuidado, né, muito grande com a higiene para tentarmos reduzir as contaminações por salmonela. Porque é muito fácil esse micro-organismo que estava lá nas fezes do homem e dos animais chegar aos alimentos, tá? É mais comum do que vocês imaginam. Certo, gente? Na nossa aula online a gente fala um pouquinho mais sobre os micro-organismos e discute um pouco melhor os tópicos que nós falamos nos nossos vídeos da aula de hoje.